Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como atualizar listas do SharePoint usando aí Excel e VBA. A gente vai aprender a conectar numa lista do SharePoint, como inserir e excluir itens. Então a ideia é, eu tenho uma lista, eu acabei de criar aqui, tá? Eu tenho um nome, data e um número e eu quero, por exemplo, inserir 200 mil linhas aqui, ou eu quero limpar toda essa lista e criar todas essas 200 mil linhas todo mês. Eu quero, né, reatualizar aqui, reatualizar, nem sei se existe essa palavra, mas atualizar novamente aqui a lista. Então a gente vai criar um processo para isso. Primeiro ponto que fique bem claro aqui sobre SharePoint List, não importa se você está usando o Access, eu sei que tem gente que não tem o Access, por isso que eu estou fazendo em Excel e VBA, mas não importa se você está usando o Access, não importa se você está fazendo em Python, Automate Desktop, que também pode ser que seja uma outra aula aqui no canal. A velocidade de remoção e inserção, o impacto maior é no servidor do SharePoint. Então, não adianta você achar que vai fazer em Python, vai ficar mais rápido, porque a demora de resposta de exclusão e inserção é no SharePoint, tá? Então, a ideia é fazer de uma forma que você consiga criar e consiga utilizar. Então, é por isso que eu vou fazer aqui no Excel VBA. Por quê? Porque no Excel VBA eu consigo facilmente ter ali uma planilhinha onde eu coloco os dados, clico no botão e ele faz ali o processo para mim. Eu acho que é mais simples aí para o dia a dia das empresas do que, né, montar aqui uma solução dessa num Access que talvez você não tenha, ou em Python, que aí complica mais ainda se você não é tão desenvolvedor assim. A coisa então que eu tenho que ter é uma planilha Excel, né, que é onde a gente vai iniciar. Então vai ser essa planilha aqui. E a segunda coisa que eu já vou montar aqui como lógica é ter uma tabela com os nomes das colunas exatamente como está aqui. Uma ideia é você poder exportar para o Excel, para você ter aqui, né, um exemplo de como seria as colunas. E aí você teria já os nomes bonitinhos aqui, né, ó. Tá vendo? Então eu só venho e copio. Só essas aqui, tá? O tipo de item, caminho e tralalá, que são algumas colunas ocultas, a gente não vai precisar. Então pronto, uma forma é você exportar, você já vai ter o nome das colunas, aí eu venho e colo aqui, beleza? Então aqui na minha pasta, estou colando, formatando como tabela, show. Opa, esqueci de colocar como cabeçalho aqui, beleza? Temos aqui a nossa tabela, onde a gente vai preencher os dados. Algo legal que talvez você não saiba, se você se inscreveu faz pouco tempo aqui no canal, é que faz tempo que eu não mexo com VBA, tá? Mas eu sou especialista em VBA, minha carreira inicialmente foi com VBA, então trabalhei muitos anos com VBA, justamente por isso que você não vê tantos vídeos aqui de VBA, porque eu fui procurando aprender e me especializar em outras ferramentas, como é o caso da Power Platform, mas VBA sempre terá aqui um espaço, né, no nosso coração, porque a gente criou muita coisa aí com o VBA, tá bom? Para você que nunca mexeu com VBA, tem um curso gratuito aqui no canal, tá? 4 horas, curso básico, não tem curso pago de VBA, tá? Então, se você quiser aprender gratuitamente, tem aqui no nosso canal para você assistir. Espero que você curta. Bom, aqui dentro do Excel, nós vamos dar aqui o nosso Alt F11. Eu vou iniciar aqui, ó, inserir módulo. Eu vou falando tudo que eu vou fazendo, tá? Mas eu não vou ser 100% básico, tá? Eu vou falar aqui os comandos, explicar, mas eu não vou, por exemplo, ensinar a fazer um loop, criar uma variável. Eu vou falar, estou criando e tudo mais, porque se você quiser entender um pouquinho de lógica e tudo isso que eu falei, de loop, variável, tem no curso aí gratuito de VBA, tá? É porque é o básico, você tem que entender o básico de lógica para abrir aqui o Alt F11 e conseguir se virar. Eu vou iniciar fazendo um teste. Então, ó, public sub teste, tá bom? Ajustei aqui para ficar melhor para vocês lerem. E vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer é um teste, por isso que eu tô começando com essa sub. Eu quero só inserir um dado. Então, antes de montar uma lógica que lupa a tabela, pega o dado, insere, eu quero só conectar a lista, inserir uma linha, inserir um item, né, que a gente chama no caso do SharePoint, para aprender como que eu insiro um item, beleza? A gente faz isso usando aqui um ADODB. O ADODB, ele é nada mais, nada menos do que uma biblioteca que te faz conectar a listas, a banco de dados. Eu vou vir aqui e usar essa biblioteca de ADODB. Vamos procurar aqui Microsoft, ó, se chama ADO, ActiveX Data Object, tá? Tanto faz a versão, pega sempre a maior que você tiver aí, beleza? Ok. E aí a gente vai criar aqui, ó, Jim
rs de record set as adodb.record set. O que é um record set, Ronan? Record set é como se fosse uma tabela. Eu conecto uma tabela à lista e aí eu posso inserir ou remover itens dali, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Não é bem isso, mas é para ficar fácil para quem nunca utilizou. O record set a gente conecta usando o open. Eu passo uma fonte, uma conexão, certo? Então como que eu faço? A fonte é justamente o comando, um select, um insert, sabe? Um update, que também é SQL, galera. Tem aqui no canal, tá? Então, se você quiser aprender SQL de graça, também tem no canal. Tem tudo no canal, né? Pra vocês verem aí que eu sou um cara bem legal. Só que o que vocês têm que entender aqui? Que eu preciso conectar e jogar essa conexão no record set. Então, eu vou primeiro fazer essa conexão, ó. De conexão as adodb.connection. Então, eu vou criar a conexão com SharePoint para o meu record set dar o comando. Então, basicamente, você pode entender que no record set é onde eu vou dar o meu comando, beleza? Além disso, eu vou declarar aqui um SQL ou uma consulta com um texto, que é onde eu vou escrever. Então, o SQL vai ser o quê? Um texto, né? Uma string, onde eu vou colocar, por exemplo, select all from. Bom, primeira coisa, então, antes de dar esse comando, é criar a conexão. Como eu disse, o record set ele vai receber, né, o comando SQL, que é a fonte, e a conexão, que eu posso até deixar aqui como exemplo para ficar claro, ó. Conexão é o caminho até a lista e o SQL é o comando. Então, ó, SQL igual a select all from tb tananã, né, que a gente não sabe ainda qual vai ser o nome da lista que a gente vai aprender. Connection é um objeto, certo? Então eu tenho que falar, ó, crie um objeto novo, certo? Crie um objeto novo. Como assim? Set o connection como um novo adodb.connection. Com o connection, ou seja, usando a conexão, eu quero colocar aqui que a sua connection string, o que é connection string? É justamente a cadeia de conexão para conectar até a lista, ou seja, o caminho até a lista, o caminho até o seu SQL Server, é o caminho para chegar lá na lista. Quer um exemplo claro de como você aprende o que é isso? O oficial te mostra todas as cadeias de caracteres para conectar em cada banco de dados. No nosso caso aqui, é o SharePoint List. Então, ó, SharePoint, tá bem aqui, ó, SharePoint, vou clicar, ele me mostra, ó, é assim, URL, User e Password. Isso é uma maneira, usando o usuário e a senha. Mas como nós já estamos logados no Office, no Excel, eu não preciso passar o usuário e a senha nesse caso, mas eu poderia, tá bom? Mas no nosso caso, para ficar mais fácil, pensa comigo, eu já não tô logado aqui, ó, então eu não preciso passar o login e a senha, ele já vai usar automaticamente a conta logada. Mas não somente isso, nós vamos inserir uma lista, né? Então eu tenho que dar um Ctrl F aqui e escrever, ó, lista. Ó, ele vai me trazer aqui para baixo, é exatamente esse que a gente quer, ó. O provedor, tananã, tananã, database, tá vendo que é o site, e aqui a lista. Tá vendo? Ele dá um exemplo, read, update and delete. Ó, é assim que você faz para ler, atualizar ou deletar no Microsoft List. Então é essa aqui que eu quero, ó, Ctrl C, venho aqui no meu VBA, onde a gente está desenvolvendo. Deixa eu abrir aqui. Vou já colocar aqui, ó, Ctrl V. Obviamente que aquele quebrou, né, porque tinha quebra de linha aqui, então eu vou ajustar aqui rapidamente, tá, ó. Beleza? Aqui no final eu coloco e-comercial underline, pronto. Faltou, opa, aqui vai para a linha de cima. Beleza, ó. Então, essa conexão toda é só para conectar na lista. O que eu vou ter que alterar? O site, certo? E a lista. A lista eu já vou mostrar da onde que vai vir, beleza? O database é o nosso site. Só que eu quero deixar essas duas coisas dinâmicas para você colocar o seu site e a sua lista. Então, ó, vai vir aqui, ó, site e lista. Eu vou pegar aqui da B1 e da B2, o site e a lista. No meu caso, o site é esse aqui, tá? Ó, é até antes do /lists, ó. Esse é o site
Ctrl C. Vou colocar aqui pra gente. Ctrl V. E minha lista, como que eu pego o nome da lista? Não é essa aqui, tá? Essa aqui é o nome que você vê, é tipo um label, mas o List ID você pega por aqui, ó. Vem na engrenagem, é o mesmo que você usa lá no Ultimate, ó. Vem na engrenagem, configuração da lista, aqui está. Isso aqui é o ID da sua lista, tá? O porcentagem 7B e 7D são chaves, assim, ó. Beleza? Então, basicamente é isso tudo aqui entre o 7B e o 7D. Copia, né? Ó, Ctrl C. E aí, você coloca a chave, né? Ó, chave e chave. Então, essa é a lista que eu vou atualizar. Então, para deixar já uma ferramentinha pronta para vocês, você pode colocar assim, ó, site lista e embaixo a lista. Então, na hora de fazer a conexão, quando a gente criar a ferramenta, ele já conecta diretamente aqui nesses parâmetros. Óbvio que eu tenho que colocar isso no meu VBA. Então, essa parte toda aqui, ó, eu tenho que trocar, né, ó. Essa parte toda aqui, eu vou trocar por EE, ou seja, E comercial, e no meio eu vou colocar aqui, justamente, o WS. Aqui no meu caso é a planilha 1, vou chamar, ó, de WS base, tá, ó, WS base. Então, ó, WS base.range B2, aliás, é B1, né, que eu coloquei lá, ponto value. Beleza? Ó, B1.value. E a lista? Bom, a lista a gente já viu também que vai ser igual a isso. Então, ó, Ctrl C, troco tudo isso por e comercial, B2. Então, basicamente, o que eu fiz até agora foi montar a cadeia de conexão, já usando aqui os valores da planilha, beleza? Acho que até aqui nada demais. Depois que eu escrevo a cadeia de conexão, eu posso abrir a conexão. Então, o que na verdade o record set recebe é a conexão já conectada à lista. Então, eu estou falando aqui, ó, conexão, connect a isso aqui. E agora, abra essa conexão. Então, eu dou a instrução, ó, é lá que está os meus dados. É assim que você se conecta. Abra a conexão. Vamos vir no F8, F8 para ver o que vai acontecer aqui, ó. F8, 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 F8. F8, se eu passo o mouse no connection string ou imprimo aqui no debugador, ó, ele tá aqui, essa é a minha cadeia de conexão. Tem um espaço a mais aqui, acho que não vai ser um problema, mas já vou corrigir aqui, ó. Vou tirar esses espaços para garantir, né? E vou dar um F8 para abrir a conexão. Abriu, não acusou nenhum erro, tá? Conseguiria até ver se tá funcionando colocando um ponto e vendo o status, né? Ó, status 1, beleza? Tudo certo aqui. E aí agora eu já conseguiria seguir e dar o meu comando no record set. Eu vou mandar o record set abrir uma tabela que está lá na minha lista usando a minha conexão. Então execute esse comando nessa conexão, que inclusive podia ser um delete tudo, tá? A gente vai ver isso, como que eu deleto tudo da tabela. Delete from, comando SQL, que você já aprendeu no nosso curso de SQL gratuito aqui no canal, tenho certeza. Então aqui no caso eu tô falando, pegue toda a tabela TB Tananã. Só que no caso não vai ser TB Tananã. Qual vai ser o nome da minha tabela? E agora sim, né? Eu tenho que colocar o nome da tabela. É TB dados teste, tá? TB dados testes. Então, a TB dados teste, o que eu vou fazer? Eu posso colocar fixo aqui, mas não gosto de deixar nada fixo. Por quê? Porque o legal é você depois usar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, na tabela que eu vou lupar, né? Ou seja, neste list object aqui, eu vou alterar o nome dele de tabela 1 para TB dados testes. Ou seja, olha como é que fica legal essa ferramenta. Essa é a tabela que eu vou inserir lá do SharePoint. Esse é o ID da lista e esse é o site. Sacou? Fica tudo dinâmico. Eu só preencho aqui, aperto um botão e pronto, ele vai. Muito tranquilo. Então, beleza, essa é o nome da minha tabela. Então, eu vou trocar isso tudo aqui por o quê? Na minha base, no meu list object, ou seja, nas minhas tabelas presentes na planilha, pegue, agora não me lembro se começa no 0 ou no 1, vou testar que é no 1, o list object.name.
Vamos ver se isso aqui é verdade, ó. Imprimo aqui, ó, com uma interrogação. Vamos dar um Enter. Opa, vamos dar um Enter aqui. Deu certo, começa no 1 mesmo. Então, tá dinâmico agora. Tá dinâmico. Basta concatenar, né? Esqueci de colocar o E comercial aqui para concatenar. Vamos no F8 aqui juntos? F8, F8, F8. Conecte nessa lista, abra a conexão, monte esse comando SQL, ó. Olha só o meu comando, selecione tudo do Tananã. Já dinâmico, pegando o nome dessa tabela aqui. Agora, se eu der um Open, opa, não deu certo. Por quê? O record set ainda não foi criado. Como assim não foi criado, Ronan? Você já fez tudo aqui? Lembra que a conexão eu falei que eu queria abrir uma nova conexão? Então, o record set também, ele é um objeto, eu tenho que criar esse objeto, ele não existe ainda na memória. Então, ó, com o record set, cria um novo addb.recordset. Certo? Então, agora sim, quando eu vou no F8, ó, cria a conexão, abra a conexão, pegue o comando SQL, jogue o comando SQL na conexão, pronto, abri. Se não deu erro, abrimos aqui a nossa tabela. O que isso significa? Que eu estou com a tabela, o record set, ó, se eu der um Shift F9 aqui, eu consigo analisar ele por aqui. Ele é a minha tabela do SharePoint. Se eu criar um campo aqui, ele vai criar. Se eu criar um item, né? Ele vai criar. Se eu alterar um item, ele vai alterar direto. É uma conexão direta com a lista. Outro ponto aqui é que eu consigo ver os campos, ó. Todos os campos que eu tenho na minha lista. Ó. O campo 1 se chama ID. O campo 2 se chama título. O campo 3 se chama... cadê? Name. Pressione Delete. O campo 4, ó, ID de ativo de conformidade. O campo 5, nome. Então, o que eu quero fazer é criar um item e preencher o campo nome, tá? E por que eu preenchi essa tabelinha aqui com os nomes das colunas? Porque é com esses nomes que nós vamos falar que no campo do record set nome, eu quero colocar esse valor. Por isso que eu tinha que colocar o cabeçalho igual ao nome que está lá no SharePoint. Porque é esse nome que eu vou utilizar para inserir o item, beleza? Para ficar legal e mostrar que essa conexão está funcionando, que eu conectei na tabela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como deletar uma tabela inteira. Então, o primeiro passo aqui, essa função vai ser diferente, vai ser deletar tabela inteira, tá? Opa, não pode ter espaço, né? Viajei agora. Deletar tabela inteira. Então, essa função, em vez de dar um select all from, vai dar um delete all from. Então, esse comando eu já consigo mostrar para vocês, certo? Eu vou pegar, vou criar aqui alguns itens, ó. Título, ABC, nome, data, qualquer data aqui, certo? Ó, número bacana, 1, 2, 3, salvar. Vou colocar mais um aqui, só para ter mais de um item. Quando eu rodar esse código aqui, ele vai dar um delete from. Ele vai ir e vai dar um delete from. Então, qual que é a ideia aqui? Eu podia até colocar um botão já funcionaria, galera. Olha que legal. Eu vou vir, vou colocar aqui em desenvolvedor, inserir, botão, e vou colocar, ó, deletar tabela inteira. Ok. Clique para deletar a tabela toda no SP, né, no SharePoint List. Depois disso, eu vou colocar só um pedido de confirmação, né? Vai que eu clico sem querer no botão. Eu vou colocar aqui, ó, message box. Você tem certeza que quer deletar? E aí eu posso colocar, vai demorar, pananã, você coloca a mensagem que você quiser. VB, yes, no, cancel. E aí você coloca, se o usuário responder algo que é diferente de sim, então saia da sub. Então, basicamente, ó, F8, opa, faltou fechar alguma coisa aqui, tananã, tananã, end if, beleza? F8, ó, você tem certeza que quer deletar? Cancelar, ele vai para o exit sub, né? Ou seja, ele sai da sub. Bom, eu poderia colocar também, né, um VB exclamation aqui, só para ficar mais legal. E vou colocar no título, atenção. Pronto. Quando eu venho aqui e clico, ó, você tem certeza que quer deletar? Não.
Beleza. Se eu clicar aqui, galera, e colocar sim, ele vai rodar o código e a gente vai ver que essa lista será deletada. Olha só, vou clicar aqui, ó. Você tem certeza que quer deletar? Sim, já rodou. Se eu dou um F5 aqui, os itens aqui desapareceram, como esperado, né? Então, tudo certinho, tudo dinâmico, pegando os nomes exatamente. Para deletar, já estaria pronto aqui pra gente, beleza? O que a gente vai incrementar aqui? O que a gente vai melhorar nesse código? A gente vai deixar esse pronto. Esse aqui já está funcionando. Eu poderia colocar tratamento de erros, né? Isso tudo é melhor estudar com calma. Não tem por que eu colocar aqui agora. Mas eu podia colocar um tratamento de erro. Se der erro, volte para o início, fique tentando, valide os erros e assim por diante. Tá bom? Bom, vamos agora para a segunda sub que a gente vai colocar. Vai ser a sub inserir dados da tabela. Para a gente fazer isso, basicamente a gente vai copiar isso aqui, né? Porque a gente vai usar o record set, a gente vai usar a connection, a gente vai usar a connection string. Então, ó, vou colocar aqui, Ronan, você não podia fazer uma função para tudo isso, para reduzir códigos? Poderia, tá? Mas não vou fazer aqui. Vamos reaproveitar e vamos reescrever até para vocês ir aprendendo novamente. Então, conexão aqui. Novamente, tenho que setar o record set e a conexão como nova. Tudo tranquilo. O que vem agora aqui embaixo, né? Qual que é a diferença? A diferença é lupar tabela e inserir dados. Para lupar uma tabela, a gente já fez isso em algumas aulas aqui do canal, inclusive no curso básico, né? Eu vou simplesmente declarar aqui, ó, din tabela as list object e din linha as list row. Ou seja, eu vou percorrer aquela tabela. Olha só que legal. Eu vou setar que a minha tabela é igual, ao meu list object que está na WS base, né? Então, WS base ponto list objects 1 e eu vou lupar essa tabela para cada linha na minha tabela ponto list rows next linha. Ou seja, aqui, galera, eu estou percorrendo todas as linhas da minha tabela. Beleza? A partir daqui, eu poderia deixar dinâmico usando dicionários, usando o número das colunas, mas não vou fazer isso novamente, tá? Isso é mais avançado. Então, eu vou fazer algo mais básico aqui. Vou meio que fixar os valores. Eu vou falar o seguinte, ó. Pro record set, primeiro abrir, né? Que eu não abri até agora a conexão, não sei se vocês perceberam. Eu preciso setar e abrir, certo? Então, eu venho aqui e falo, ó. Record set, abra o meu comando SQL usando a conexão. Só que o comando SQL agora é selecione todo mundo da minha tabela. Eu vou até copiar aqui essa parte, ó. Essa parte aqui, ó. From, tananã. Para não ter que ficar escrevendo. Ou seja, esse record set vai abrir a tabela inteira. E eu vou adicionar uma linha na tabela. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e falo, ó, rs.addNew. Ele cria uma linha nova. É a mesma coisa de eu vir aqui, ó, e começar a editar como grade e clicar. É como se eu clicasse aqui, só que eu estou fazendo isso via código. E aí eu começo a passar os parâmetros, que é rs.fields, ou seja, com o campo título, coloque... vou colocar título, a palavra título, tá? Só para exemplificar. A coluna nome, eu vou colocar o que, ó? rs.fields. Nome, coloque... O que eu vou colocar? Eu não estou percorrendo as linhas aqui, então a linha ponto range, a linha é ela mesma, não preciso passar nada. Qual coluna da linha? Qual coluna da linha? Coluna 1, coluna 2, né? Então, coluna 2. O título eu podia até pegar aqui, né? Porque eu coloquei aqui a coluna, então eu podia pegar daqui, tá? Vou pegar dali mesmo. Então, ó, título vai ser igual a linha.range 1.value, ou seja, na linha atual, pegue o que tiver na coluna 1. Na linha atual, pegue o que tiver na coluna 2. Vamos fazer o mesmo para data, né? Ó, data. E vamos fazer o mesmo para
um número bacana, né, ó, número bacana. A data é a terceira coluna, isso aqui é a quarta. Eu poderia deixar dinâmico, tá, galera? Procura a palavra nome aqui, sabe que é a segunda coluna? Pegue da coluna 2 e aí fica 100% dinâmico. Mas eu não vou deixar tão bonitinho assim para vocês, porque eu quero que vocês explorem um pouco e também o vídeo vai ficar muito longo aqui montando dicas tão avançadas assim para vocês, tá? Depois de preencher os campos, eu vou só atualizar, né, ó, rs.update, ou seja, criei uma linha nova, preenchi as propriedades da linha, atualizei e aí vai para a próxima linha. Depois disso tudo, tá, a gente dá um comandinho para fechar, não é obrigatório, mas é bom colocar, ó, para fechar esse record set, tá bom? Bom, vamos testar, ó, título, nome. Maria, João, a data, vou colocar qualquer data aqui, tá? 1/1 de 2020, número bacana, 456, qualquer número aqui, e beleza. F8 nós vamos apertando, ó, criou uma nova conexão, criou um novo record set, conectou a string, abriu, até aqui deu tudo certo, senão já teria mostrado o erro, tá? Criamos a consulta, abrimos o record set, setamos a tabela aqui do Excel, então essa tabela está aqui nessa variável. Para cada linha nessa tabela, eu vou abrir um novo item. Opa, não pode. Por quê, tá? Por que ele não deixou aqui? Ele me deu um erro. Porque eu tenho que falar que essa conexão aqui, ela é uma conexão direta, tá? Eu vou deixar aqui, ó, Open Dynamic. Eu tenho que deixar dinamicamente conectado, porque eu estou inserindo dados. E também vou colocar, ó, que é Optimistic, ou seja, eu estou alterando ali os dados da tabela, tá bom? De uma forma mais fácil para vocês entenderem. Então, novamente, ó, criou a conexão, criou o record set, conectou novamente, criou o comando SQL, abriu novamente a tabela, dessa vez com conexão direta. Setamos a tabela do Excel, para cada linha na tabela do Excel, adiciono no registro, aí foi, ó, título, nome e data. Se eu dou um F5 aqui, galera, ainda não apareceu, tá vendo, ó? Número bacana. Quando eu clicar em Update, olha o que acontece. Apertei, F5, aqui está o novo registro que está no Excel. Vai para a próxima linha, adiciona um novo registro, preenche o título, o nome, a data, um número bacana, atualiza novamente, acabou as linhas e no meu SharePoint List, aqui está as linhas, às vezes demora um pouquinho, tá, para atualizar aqui no site, mas tá inserido o que eu faço de legal, tá? Esse aqui eu vou colocar para vocês. O que eu faço normalmente é colocar uma coluninha de status, né? E aí eu vou validando se já foi aquela linha ou não. E aí eu posso, se der um pane no sistema, eu já coloquei ok, eu não vou começar dali. Então durante esse loop aqui, olha o que eu faço, olha só que legal. Durante esse loop eu falo, se na minha linha, na coluna, tananã, no meu caso aqui é a coluna 5, for diferente de ok, então insira. Opa, essa linha aqui não é, beleza. Insira. O que eu tô falando aqui pro meu código? Para ele ir linha a linha, mas não usar as que estão ok. Então se eu vir no F8 aqui agora, ó, F8, conectou, beleza, abriu. Ele vê, ó, nessa linha. Ele tá nessa linha aqui, ó. Já está ok? Se estiver ok, vai para a próxima. Tá ok? Vai para a próxima. Encerrou. Dessa maneira, se eu rodar uma tabela com 200 mil linhas, ele vai colocando ok. Na que der erro, ele para. Você depois verifica por que deu erro e continua dali. Entenderam? Um bom passo também é colocar para o arquivo salvar. Para cada linha, colocar para salvar o arquivo. Só que, né, vai ficar mais lento, mas é uma forma de você se proteger contra erros. Você pode colocar também a cada 100 linhas inseridas, salva o arquivo. Porque ao salvar, você garante que esse ok foi salvo aqui para recomeçar depois, tá? Então, coloca aí mais ou menos a cada 100 linhas, 200 linhas, você salva o arquivo. Então, você pode colocar aqui thisworkbook.save. Beleza? Para cada update. O que faltou eu fazer, né? Preencher com ok, porque eu coloquei na mão aqui. Então, eu tenho que falar o seguinte, ó. Depois de atualizar, na linha, no range, coluna 5, coloque o valor ok. E aí, ele salvou, atualizou, coloca ok na planilha. Vamos fazer esse teste aqui, ó.
coloquei aqui as duas linhas, então ele vai inserir, vou até alterar o nome para ABC, qualquer nome aqui, só para exemplo, né? E vou colocar um botão novo, ó, um botão novo agora de inserir. Eu já tenho aqui o botão para deletar, certo? Agora eu vou colocar aqui o botão para inserir. Então, inserir dados da tabela, ok. Inserir dados, tá? Quando eu clicar aqui em inserir dados, ele vai começar a rodar, ó. Já inseriu as duas linhas, vocês viram, foi bem rápido. Se eu voltar lá no meu SharePoint, dar um F5, como eu disse, às vezes demora um pouquinho, tá? Ó, pronto, já apareceu aqui as duas linhas. Se eu vim aqui clique para deletar a tabela toda, ó, cliquei, sim, rodou. Limpou a tabela toda, vou inserir de novo, clico, ó, limpo aqui os OKs, né? Vamos inserir esses dados? Clico aqui, ok, F5, demora um pouquinho depois que insere, tá, ó, está aqui as linhas inseridas. Dá para melhorar isso? Pra caramba, tá? Eu já tenho até uma ferramenta mais complexa aqui, para atualização e tudo mais, mas eu queria ensinar vocês a montar, ensinar vocês como o Excel e o VBA pode ser útil para coisas como essa, no dia a dia, né? Não quer dizer que você tem que montar sistemas e ser uma pessoa super expert em VBA. Você só tem que entender um pouco para poder criar soluções como essa para o seu dia a dia, né? Nem às vezes para vender para cliente, nem nada. Para você ganhar tempo no seu dia a dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Eu sei que foi um pouco rápido algumas partes, mas se você assistiu o curso básico de VBA, isso aqui vai ficar muito mais tranquilo de assistir e seguir, tá? Então, recomendo assistir, vou tentar deixar num card aqui em cima para vocês. E se você quiser essa planilha, eu vou deixar só para o membro, tá, pessoal? Então, se você é membro aqui do canal, ou se não for, vire membro aí, até para apoiar a gente aqui. É um cafezinho por mês que vocês nos dão aí para que a gente possa continuar criando conteúdos gratuitos como esse aqui. Então, todo o conteúdo foi gratuito. A única coisa que eu vou deixar aí o arquivo já pronto para quem quiser já pegar e mexer, estudar um pouquinho mais sobre ele. Eu vou deixar somente para os membros. Se você é membro, comenta se eu esquecer de mandar esse arquivo, tá? Porque eu vou esperar o vídeo sair. Então, comenta para que eu possa reenviar o arquivo, qualquer coisa, para que vocês encontrem aí. Lembre-se de se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra morango para eu saber que você assistiu até o final. Eu não respondo quem não deixa aí a palavra mágica, porque é uma forma de eu saber quem realmente assiste aqui o conteúdo por completo. Muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilha, ajuda a gente a ir mais longe. E a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.